Bem-vindos à videoaula de hoje, oportunidade em que iremos abordar o tema aminoácidos, enfocando principalmente as principais propriedades deste grupo de biomoléculas. Como vimos em videoaula anterior, aminoácidos são biomoléculas que apresentam na sua constituição as funções amina primária e ácido carboxílico, de tal forma que podemos representar uma molécula de aminoácido como nesta figura. São dois átomos de carbono. O carbono da esquerda recebe a denominação de alfa-carbono. A esse alfa-carbono está preso o grupamento amina primária. A esse alfa-carbono também está preso o carbono do ácido carboxílico. E, finalmente, ainda neste alfa-carbono, está preso o radical R, que vai completar a sua quarta valência. Radical este que pode ser um simples átomo de hidrogênio, caso da glicina, ou um hidrocarboneto. Podemos ser, inclusive, um hidrocarboneto aromático. Como veremos em slide mais à frente, esta não é a melhor maneira para representar um aminoácido, uma vez que esta biomolécula tende a apresentar carga em função do pH do meio. Vamos falar inicialmente em estereoquímica. Não é? Vejam bem, carbono assimétrico, nós já vimos lá no colegial, é aquele carbono que tem as suas quatro forças de valência saturadas por radicais ou átomos monovalentes e diferentes. E todos os aminoácidos constituintes das proteínas, com exceção da glicina, possuem carbono assimétrico, portanto, apresentam isomeria ótica. Por terem carbono assimétrico, são capazes de desviar o plano de luz polarizado. Muito bem. Nós vamos ver que todos os aminoácidos que participam da constituição das proteínas, à exceção da glicina, é claro, porque não possui carbono assimétrico, são L-aminoácidos. Bem-vindos à videoaula de hoje, oportunidade em que iremos abordar o tema aminoácidos, enfocando Vejam bem, olha aí está a molécula do D-gliceraldeído. Então, a hidroxila está do lado direito, por isso se trata do isômero D. De modo similar, olha lá, a D-alanina, por quê? Porque tem o grupamento amina primária do lado direito. Vejam o L-gliceraldeído. A hidroxila do carbono assimétrico está do lado esquerdo. De modo similar, a L-alanina tem o grupamento amina primária do lado esquerdo da molécula. Então, dizer se um aminoácido é ou está na sua forma isomérica D ou L, basta verificar, observar qual é a posição do grupamento amina primária. Muito bem. Vamos falar então sobre as propriedades químicas dos aminoácidos. Então,
As propriedades químicas dos aminoácidos, né, são devidas à presença dos grupamentos funcionais presentes na sua molécula. Quais são eles? O ácido carboxílico, a amina primária e grupos funcionais que estão presentes no radical R da molécula do aminoácido. As principais propriedades químicas dos aminoácidos podem ser colocadas assim, olha, reação com a ninidrina, reação com o ácido nitroso, conhecida como reação de Wanns-Like, reação ácido-base e a formação da ligação peptídica. É lógico que os aminoácidos apresentam outras propriedades químicas, mas essas são as principais que nós veremos no nosso vídeo de hoje. Muito bem. Vamos ver a reação do aminoácido com a ninidrina. Então, aqui está a molécula de um aminoácido, na sua forma geral, na presença da ninidrina, na sua forma oxidada. O que vai acontecer? A ninidrina vai ser reduzida com liberação de água, formando um iminoácido. Esse iminoácido, por sua vez, vai reagir com a água e vai se decompor, liberando amônia, liberando gás carbônico e liberando um aldeído. Finalmente, uma molécula de ninidrina oxidada, na presença da amônia que foi formada na reação anterior, na presença de uma molécula de ninidrina reduzida que foi formada na primeira reação, vai formar um complexo em que o átomo de nitrogênio vai ligar, né, as duas partes da molécula de ninidrina, formando um complexo de cor azul. É a reação típica da ninidrina com os aminoácidos. Ou seja, aminoácidos, na presença da ninidrina, formam um complexo de coloração azul. Muito bem. E a reação com o ácido nitroso? Essa reação, ela não é específica para aminoácidos. Por quê? Porque as aminas primárias também reagem com o ácido nitroso. O grupo imino da prolina e hidroxiprolina não reagem com o ácido nitroso. O grupamento amina, o radical R da lisina, reage com o ácido nitroso, mas numa reação mais lenta. E qual a característica da reação dos aminoácidos com o ácido nitroso? A característica é a emissão de bolhas de gás nitrogênio. Então, aminoácidos na presença de ácido nitroso, com exceção daqueles que não reagem, vão formar bolhas, que são bolhas do gás nitrogênio que se desprende. Muito bem. Então, olha lá, o ácido acético, na presença do nitrito de sódio, vai ocorrer uma reação, formando o quê? Acetato de sódio mais o ácido nitroso. O aminoácido, na presença do ácido nitroso, o que vai acontecer? Olha lá, o ácido nitroso vai se transformar em um alfa-hidroxiácido. A liberação
do gás nitrogênio e água. Tá? Esse gás nitrogênio é que vai se desprender, formando então o borbulhamento no meio de reação. Muito bem. E a reação ácido-base? Essa é uma reação muito importante, porque vai alterar as cargas que podem aparecer em uma molécula de aminoácido. Os aminoácidos, vejam bem, não se apresentam na forma molecular, como normalmente a gente usa para representá-los, por ser mais simples, né? Como colocamos então no slide inicial, mas sim na forma de um íon bipolar denominado zwitterium. Tá? Então, a carga total de um aminoácido é dependente do pH do meio. Isso aí é muito importante. Então, vejam bem. Tá? Aí está o aminoácido na sua forma molecular, que é incorreta, e aqui está o aminoácido na forma de zwitterium, que é a forma correta, que é um íon bipolar, né? Uma carga positiva no grupamento amina primária e uma carga negativa no grupamento ácido carboxílico. Mas é lógico que essa combinação de cargas varia em função do pH do meio. Então, o aminoácido, na verdade, funciona, ou a melhor forma de representá-lo é um íon bipolar. Muito bem. Então, vamos ver como é que é a carga total de um aminoácido. Então, vejam o zwitterium, então, com a dupla carga, né? Em meio fortemente ácido, o que vai acontecer? Né? Olha lá, a carga negativa presente na carboxila vai atrair um próton e vai formar o quê? Um aminoácido com carga positiva. Tá? Continuando, agora, na presença de uma hidroxila, portanto, em um meio alcalino, o que vai acontecer? Essa hidroxila vai atrair o hidrogênio da hidroxila da carboxila, formando água. E, com isso, forma-se o zwitterium. Continuando a alcalinização do meio, o que vai acontecer? Agora essa hidroxila vai remover hidrogênios, remover prótons da amina primária, formando novamente água e, com isso, a carga positiva da amina primária desaparece e o aminoácido fica com carga negativa. Então vejam que existe uma flutuação de cargas na molécula do aminoácido, dependendo do pH em que o mesmo se encontra. Então, no meio ácido, a tendência é o aminoácido se apresentar com carga positiva. Existe um determinado pH, que nós vamos ver que se chama ponto isoelétrico, em que aparece a forma zwitteriônica, uma carga positiva, uma carga negativa. E no meio alcalino, o aminoácido vai se apresentar com carga negativa. Ok? Então, é importante que, variando o pH do meio, varia a carga
que aparece na molécula do aminoácido. Vamos ver então como que os aminoácidos funcionam em função da variação do pH, no que nós chamamos de curva de titulação dos aminoácidos. A curva de titulação de um aminoácido consiste em quê? Em preparar uma solução do aminoácido em meio ácido e adicionar aos poucos uma solução alcalina e observando o que ocorre com o pH do meio e o que ocorre com a carga que aparece na molécula do aminoácido. A curva de titulação de um aminoácido mostra, então, todas as espécies com que o aminoácido pode se apresentar em função do pH do meio. Vamos ver, então, como ficaria uma curva de titulação desse aminoácido glicina, que, como nós já vimos, é um aminoácido monoamino monocarboxílico, em função da variação do pH do meio. Então, nesse gráfico cartesiano, nós temos no eixo X a quantidade de hidroxilas que nós vamos adicionar ao meio. Portanto, vamos aumentar o pH do meio e esse pH inicial em meio bastante ácido. E no eixo X nós vamos colocar o pH. Muito bem. Então, à medida que nós vamos adicionando hidroxila ao meio, nós vamos obter uma curva desse tipo. Né? Por quê? E o que acontece? Então, nós vamos observar nessa curva alguns pontos que são pontos interessantes, como estamos marcando círculos vermelhos. Né? São pontos importantes da curva de titulação de um aminoácido. Muito bem. O que significam esses pontos? Né? O primeiro ponto, no caso da glicina, ocorre em pH 2,34. E o que significa esse pH? É um pH em que nós vamos ter o equilíbrio entre a forma positiva do aminoácido com a forma zwitteriônica. Então, esse pH é o pKa do ácido. Muito bem. Nesse outro ponto, que já é um ponto de inflexão da curva, e que ela vai mudar de sentido, ocorre no pH 5,84, e esse pH é chamado de ponto isoelétrico. Nesse pH, nós vamos ter todas as moléculas de glicina na sua forma zwitteriônica. Continuando a titulação, a forma zwitteriônica começa a se transformar em carga negativa, de tal maneira que, nesse outro pH, que ocorre em torno de 9,60, é aquele pH em que metade dos aminoácidos se encontram na sua forma zwitteriônica e a outra metade já na sua forma com carga negativa. Esse ponto representa o pK da base. Finalmente, na extremidade da curva, nós vamos encontrar todas as moléculas de glicina na sua forma com carga negativa. Ok? Muito bem. Então, pKa, pK do ácido. Como nós dissemos, olha lá, é o pH em que metade das moléculas do aminoácido, no caso da glicina, né, se encontra com carga positiva.
em equilíbrio com a outra metade que se apresenta na sua forma zwitteriônica. Então, é exatamente isso. Ó, né? Num pH bem baixo, num meio bastante ácido, né? O aminoácido se apresenta com carga positiva, totalmente protonado. Quando atinge pH equivalente ao pK do ácido, o que acontece? Né? Olha lá, a hidroxila que nós estamos adicionando ao meio vai reagir com o hidrogênio do ácido, da carboxila, vai formar água e, evidentemente, aquela molécula que se apresentava com carga positiva passa a se apresentar com dupla carga, ou seja, na sua forma zwitteriônica. Claro? Muito bem. E o ponto isoelétrico? Né? O ponto isoelétrico é determinado pelo pH do meio, né? Que faz com que todos os aminoácidos se apresentem na sua forma zwitteriônica. Portanto, na sua forma com carga positiva e negativa, somando com carga zero. Né? Então, no ponto isoelétrico, olha lá, a soma das cargas existentes na molécula é zero. De tal modo que, né, o aminoácido não se movimenta ao ser colocado em uma diferença de potencial. Muito bem. Então, no ponto isoelétrico, todos os aminoácidos se apresentam na sua forma zwitteriônica, ou seja, na sua forma bipolar. Muito bem. Como é que nós podemos calcular, né, o pH em que ocorre o ponto isoelétrico de um determinado aminoácido? Né? Então, nós temos que considerar se se trata de um aminoácido monoamino monocarboxílico, monoamino dicarboxílico ou diamino monocarboxílico. Então, no caso dos aminoácidos monoamino monocarboxílico, o ponto isoelétrico é a média aritmética dos dois pKs. Ou seja, o ponto isoelétrico é o pKa, o pK do ácido, mais o pKb, o pK da base, dividido por 2. Então, no caso da glicina, que foi aquela curva de titulação que nós vimos em slide anterior, olha lá, o pK do ácido era 2,34, o pK da base 9,60, de tal maneira que o ponto isoelétrico é 2,34 mais 9,60 dividido por 2, 5,97, que foi aquele pH que nós encontramos na curva de titulação da glicina. Muito bem. E no caso dos aminoácidos monoamino, portanto, apresentam apenas um grupamento amina primária e dicarboxílico, ou seja, apresentam dois grupamentos ácido carboxílico. Então, neste caso, o ponto isoelétrico é a média dos pKs dos dois ácidos. Aminoácidos diamino monocarboxílicos, o ponto isoelétrico vai ser o quê? A média aritmética dos pKs das bases. Então vamos ver como é isso. Então,
Vejamos o caso do ácido glutâmico. Nós sabemos que o ácido glutâmico é um aminoácido monoamino dicarboxílico. Portanto, possui um grupamento amina primária e 2 grupamentos ácido carboxílico. O pK1, 2,19. O pK2, 4,25. Vejam bem. Né? E o pK3, 9,67. Então, olhando esses 3 pKs, fica evidente que os 2 primeiros são pK de ácido, né? Pois o meio é ácido, enquanto que o terceiro pK está ocorrendo em um meio alcalino, portanto é um pK de base. Nessas condições, olha lá, o ponto isoelétrico do ácido glutâmico é 2,19 mais 4,25 dividido por 2, 3,22. Ou seja, nesse pH, que é o meio ácido, é que vai ocorrer o ponto isoelétrico do ácido glutâmico, que é um monoamino e um dicarboxílico. E no caso da histidina, como nós já vimos, a histidina é um diamino monocarboxílico. 2 grupamentos amina primária, 1 grupamento ácido carboxílico. Então, olha lá. pK1, 1,82. pK2, 6. pK3, 9,17. Então, fica evidente que, né, o pH 1,82, o meio fortemente ácido, equivale ao pK do ácido. Vejam que, nesse pH 6, em que o meio ainda é ácido, está ocorrendo o pK de uma das bases da histidina. E a outra fica mais evidente, né? pK 9,17, meio já fortemente alcalino. Poderia haver, né, alguma dúvida, porque nós podemos pensar, por causa do pH deste pK2, que se tratasse de um monoamino dicarboxílico. Então, em alguns casos, né, quando o pK está muito próximo à neutralidade, é preciso tomar cuidado. Muito bem. Neste caso, que nós sabemos que é um aminoácido diamino monocarboxílico, então, esses 2 pKs, 6 e 9,17, são pKs de base. Então, o ponto isoelétrico da histidina seria 6 mais 9,17 dividido por 2, 7,59. Ok, pessoal? Então, vimos como não é difícil calcular o ponto isoelétrico de um aminoácido, desde que nós conheçamos quais são os pKs desse aminoácido. Muito bem. pKb é o pK da base. Então é o quê? É o pH do meio, que faz com que metade das moléculas do aminoácido se encontre na sua forma zwitteriônica e a outra metade já com a sua forma em carga negativa. Então, sempre pK é um pH de equilíbrio. Então, o que nós temos? Olha lá, a forma zwitteriônica, bipolar, a hidroxila adicionada ao meio vai agora retirar um hidrogênio do grupamento amina primária, vai formar água e, evidentemente, o aminoácido agora passa a se apresentar com carga
negativa. Muito bem. E nos extremos de pH? Né? Nos pHs extremos, os aminoácidos se encontram todos com carga positiva, se o meio for ácido, ou negativa, se o meio for alcalino. Então, carga positiva, meio ácido. Carga negativa, meio alcalino. Muito bem. Uma outra propriedade importante dos aminoácidos é a formação da ligação peptídica. É uma ligação que permite a polimerização de moléculas de aminoácidos, formando um polipeptídeo, que vai dar origem a uma molécula de proteína. Então, isso aí é fundamental para a síntese das proteínas. Então, vejam bem, ligação peptídica é a ligação que se forma quando a hidroxila do ácido carboxílico reage com o hidrogênio da amina primária com liberação de água. Tá? Ao perder a hidroxila e ao perder a água, os dois aminoácidos ficam desestabilizados eletricamente e se unem formando a ligação peptídica, que é uma ligação covalente, é uma ligação forte. Então, vejam bem como ocorre. Olha lá, um aminoácido, colocamos aqui numa forma um pouquinho diferente, para facilitar enxergar como se forma a ligação peptídica, e o outro aminoácido, né, numa mesma forma, diferindo um do outro pelo seu radical R. Aqui o radical R é um R1, aqui o radical R é um R2. Então, o que vai acontecer? Olha lá, a hidroxila da carboxila pega o hidrogênio da amina primária e vai formar água. E, para se estabilizar, esses dois aminoácidos se ligam através desta ligação. Né? A carbonila com o nitrogênio, formando o que nós chamamos então de ligação peptídica. É uma ligação tipo amida, né? CONH. Ok, pessoal? Então, esse era o material que tínhamos para a aula de hoje, envolvendo os aminoácidos, suas propriedades e métodos para identificação da composição em aminoácidos de misturas desconhecidas. Se esse vídeo foi útil para você, de alguma maneira, passe lá pelo YouTube e dá o sinal de positivo. Isso aí é importante, porque vai nos animando a apresentar outros vídeos, colaborando para a divulgação dos conhecimentos científicos. Obrigado e até uma próxima oportunidade.